Todos, que esta seja realmente uma manhã feliz para todos nós, né? Nós possamos, na nossa conversa singela, tranquila, sem a pretensão de esgotarmos qualquer assunto, né? Buscarmos aí meditar um pouco sobre as realidades que nos envolvem neste mundo e onde nos conhecer um pouco mais, pensar um pouco mais a nosso respeito é muito importante, né? Aquele que não conhece, não se conhece, também não tem condição de identificar o caminho por onde passa. E esse é um dos grandes lamentos dos espíritos quando chegam à vida espiritual, de terem perdido tempo aqui na Terra, não percebendo a própria caminhada onde estavam, né? A gente geralmente se detém nos problemas, nas dificuldades, em alguns limites bem estreitos que a gente vai criando para nós mesmos, cheio de convenções, de achismos, e a gente acaba perdendo a oportunidade mais sublime da existência, principalmente aquela de conviver, né? Porque conviver talvez seja o nosso maior desafio, ou é o nosso maior desafio, como aprendizes, né? Nós estamos aprendendo, então como aprendizes temos que conviver, porque a pessoa, ela desperta em nós os sentimentos que nós temos que transformar. Ninguém é a causa dos nossos transtornos, mas as pessoas são estimuladoras daquilo que vai em nós e que precisa ser modificado. Quando nós convivemos, as pessoas nos despertam para aquilo que nós desconhecemos de nós mesmos. Então, e que levam-nos a estados de almas bastante alterados, fazendo a gente sofrer. Então a gente muitas vezes perde tempo na existência porque vivenciamos sentimentos que não nos agradam, que trazem desconforto, que impedem de fazer as coisas da gente, que impedem a gente de caminhar, né? Colocando-nos numa espécie de casulo, onde a gente entra e quer se esconder do mundo. Como se esses casulos fossem nos proteger de alguma coisa. Eles podem até proteger a gente das coisas de fora, mas não podem proteger a gente das coisas de dentro, porque tudo aquilo que nos transtorna vem de dentro, não vem de fora. Embora as pessoas possam ser os disparadores desse processo, né? Elas apenas despertam na gente o que a gente precisa trabalhar. Porque se nós verificarmos as pessoas que na humanidade deixaram uma marca profunda, uma marca de crescimento, uma marca de luz para a humanidade, eles tiveram inúmeras contrariedades. Foram perseguidos, foram maculados, foram caluniados, foram contrariados. E eles não pararam essa caminhada por causa disso, né? Por muito menos a gente para, por muito menos a gente se detém. A gente usa sempre o nome do Chico porque é o que nós temos mais próximo como nosso exemplo. Se a gente fosse verificar quantas vezes na nossa vida a gente foi contrariado ou caluniado, ou aconteceu alguma coisa que foi desconfortável, se nós compararmos a nossa vida com a vida do Chico, nós praticamente não tivemos contrariedades nenhuma. O Chico viveu um grande desafio, que foi, segundo ele, de vencer-se para conseguir conviver com todo mundo como as pessoas eram. E ele conseguiu. Como diz uma música feita para o Chico, né? Ele teve a ambição de ser humilde e conseguiu. Na música o autor fala, né? Ele teve a ambição de ser humilde e conseguiu. Talvez o que nos falte, né, para conseguirmos aceitar as pessoas como elas são, seja a humildade, que é a condição de não nos acharmos especiais e nem melhores que ninguém. E darmos os direitos aos outros de serem como quiserem ser. Se eles acham que eles devem nos humilhar, problema deles. Se eles acham que eles devem falar de nós, problema deles. Não, se a pessoa tem ou não tem razão, isso não tem importância nenhuma. Porque a nossa vida, ela é um processo muito próprio, muito nosso, que não diz respeito a ninguém. Então, o que os outros pensam ou deixam de pensar, a maneira como eles agem ou não agem, para nós não tem qualquer importância. Mas por nos importarmos com tudo isso, nós transtornamos a nossa vida. Então hoje, nesse trabalho da Joana, ela fala da terapia da esperança. Nós tínhamos conversado no item anterior sobre os transtornos comportamentais. Hoje ela fala da terapia da esperança. E ela diz que o predomínio do ego, do nosso egoísmo, da nossa personalidade, nos nossos relacionamentos, ela é profundamente danosa. Porque a gente acaba querendo fazer com que os outros sejam como nós gostaríamos que eles fossem. E imprimimos, muitas vezes, comportamentos interiores doentios na nossa relação humana. Subjugando, às vezes, vontade dos outros,
fazendo com que as pessoas se comportem como nós gostaríamos, cerceamos o direito à liberdade das pessoas, né? Sejam filhos, cônjuges, amigos, irmãos, companheiros de trabalho, né? A gente acaba por deixar o nosso ego prevalecer. E nós acabamos, então, sufocando aqueles que estão à volta e perdendo a oportunidade mais sublime, que é conviver com todo mundo, enriquecendo-nos da experiência com cada um. Porque diz a Joana numa outra obra, que é o livro Amor, Imbatível Amor, ela fala que conviver com as pessoas é um exercício de amor. Quando nós convivemos com as pessoas, nós falamos tanto de amor, né? Ah, como eu queria sentir, como eu gostaria de amar realmente, de sentir alguma coisa no meu coração, alguma coisa que tomasse conta de mim, que me fizesse alegre, me fizesse feliz, me fizesse uma pessoa viva, desperta. Mas nós não nos propomos a isso. Porque na convivência nós fazemos exigências. Então, quando convivemos, nós exigimos. E não doamos. Conviver para ser infeliz é exigir. Se eu quero ser infeliz, então eu vou exigir. Se eu quiser ser feliz, eu vou doar. Mas o que fazer se eu só conheço isso? Ou seja, se eu só sei exigir e eu não sei doar. Então, é muito natural que a gente experimente desconfortos na convivência. Nós não vamos para a convivência doando, vamos para a convivência exigindo. Então, nós queremos estabelecer padrões para as pessoas, para o comportamento delas. A gente não consegue estabelecer nem para a gente mesmo. Quantas vezes a gente se propôs fazer uma coisa e a gente mesmo boicotou, né? Boicotamos esse comportamento, essa que nós queríamos ter, agindo de uma outra maneira. Falar, ai meu Deus, de novo não. Pisei no tomate, né? Aquela coisa do pisei no tomate, assim, escorreguei de novo. Muito natural que a gente escorregue de novo, e muitas vezes, é natural. Só que esse direito também nós temos que dar aos outros. A nossa personalidade, ela não pode prevalecer nas relações humanas. Nós temos que nos nivelar, nós temos que nos igualar em sentimentos para poder conviver com as pessoas, aceitando-as, convivendo com elas como elas são. Porque se a personalidade prevalecer, as nossas doenças emocionais começam a aparecer também. A personalidade prevalece e as doenças emocionais aparecem. Então é quando um relacionamento humano, em qualquer nível que ele seja, começa muito bem e de repente declina. Por quê? Porque as nossas doenças emocionais começam a aparecer no relacionamento onde nós não estamos nos doando, estamos exigindo, estamos querendo. Então começam a aparecer as nossas doenças do comportamento, da nossa emoção. Nosso orgulho, nossa vaidade, nossa carência, né? A gente acha que convivendo com o maior número de pessoas possíveis, nós vamos preencher o vazio que a gente tem dentro da gente. E não é verdade. Cada pessoa é muito importante na nossa vida. E conviver bem com todo mundo, nesse sentido de profundo respeito à condição do outro, isso nos dá segurança, nos dá equilíbrio, nos dá paz. Sempre doando. Ah, mas só sempre eu que tenho que fazer? Se eu quiser ser feliz, Porque se o outro fizer para mim, quem vai ser feliz? É ele, não sou eu. Ninguém vai ser feliz com o que recebe, mas com o que dá. Se você encontrar pessoas à sua volta que fazem todas as suas vontades, todas as minhas vontades, nem por isso eu vou ser um dia mais feliz do que eu sou. Mas, se eu tiver a condição de me doar, sempre, não é doar de vez em quando, doar-me sempre, com toda a segurança, eu vou começar a construir um patrimônio de paz, de tranquilidade, de harmonia. Mas sou sempre eu que tenho que desculpar? Se você quer ser feliz, Se eu quero ser feliz, sou eu. Sou sempre eu que tenho que compreender? Depende. Você quer ter razão ou quer ser feliz? Se quer ser feliz, compreenda, aceite. Porque as pessoas não vão mudar quando a gente quer que elas mudem. Elas vão mudar quando elas estiverem prontas para mudar. Quando o psiquismo da criatura compreender, abarcar toda a significação da vida dela, ela vai mudar. Por enquanto, ela está vivendo uma facela, uma faceta da sua personalidade, uma faceta da sua necessidade na Terra. E ela não vai mudar enquanto não se integralizar, enquanto ela não compreender o que significa a vida dela. Por que ela está aqui na Terra e quem são as pessoas que estão com ela. E nós não vamos ensinar isso para ninguém. Não vamos.
Por isso é que a gente até pode, mas deve evitar. Mudar de marido toda hora, mudar de esposa toda hora, mudar de relacionamento toda hora, mudar de amigo toda hora. Não vai adiantar muito isso. Não vai funcionar muito. Porque o processo de compreensão de nós mesmos é um processo nosso, não é do outro. E voltando a um conceito antigo, né, que a Joana coloca nas suas obras, nós não somos infelizes por causa dos outros, somos infelizes por nossa própria causa, por processos interiores nossos que não foram ainda trabalhados, modificados. Então, exigir é uma constante praticamente em nós. Doar ainda é um processo tímido, mas o que vai nos dar tranquilidade, nos dar harmonia, é doar-se, para que as nossas doenças emocionais não apareçam. Quando nós começamos a conviver no âmbito da exigência, quando nós passamos a conviver com as pessoas, exigindo, determinando, né? Eu ouvi uma coisa engraçada esses dias lá no meu trabalho, antes de eu sair de férias, a pessoa disse assim: fulano é muito mandão. Aí eu fiquei prestando atenção, falei, é verdade, eu sei, todo lugar ele quer liderar, então ele tem uma função assim bem tranquila na secretaria, ele não tem cargo de chefia, não tem nada, mas ele está sempre ditando, então vamos colocar isso aqui, fulano tem que colocar isso lá, aquilo precisa ser feito assim. Todo mundo olha para ele e fala, nossa, mas que mandão. Pois é, nas nossas carências a gente acha que pode determinar coisas, né, para a vida dos outros, caminhos para os outros. Na verdade, isso a gente pode sugerir quando é oportuno, né? Mas as nossas doenças emocionais começam a aparecer. A gente começa a manifestar a mesquinhez, a acidez, né, que a gente tem. Muitas vezes a gente vai deixando isso aparecer no relacionamento quando a gente não se propõe entrar nesse campo da doação. Então a Joana coloca que sem a correspondente consciência lúcida, sem que eu esteja lúcido, ou seja, visualizando bem a minha vida, observando bem os meus sentimentos, observando bem os meus pensamentos, e que isso não esteja sob o meu controle, quando a consciência não está lúcida em torno dos objetivos da existência carnal, o indivíduo age e se faz vítima da personalidade enfermiça, que se acostumou, como método de triunfo nos seus cometimentos. Então a pessoa coloca na convivência as suas doenças e quer que tudo dê certo. Então a pessoa grosseira, desequilibrada, que não é gentil, não é dócil, ela começa a conviver com os outros e coloca essa doença da sua personalidade na convivência. E as coisas, é claro, não vão andar, porque as pessoas não vão responder bem, as pessoas não vão responder tranquilamente a um processo desse. E ela quer que dê certo. Aqui ninguém me respeita. Mas é claro, eu respeito alguém. Embora não seja importante ser respeitado, mas eu respeito. As pessoas não são gentis comigo, eu não consigo fazer amigos, né? Já ouvi essa semana uma pessoa falar assim, os meus amigos são flutuantes, são que nem balões, que eu amarro nos dedos, de repente o lacinho solta e eles vão embora. Eu perguntei assim, mas o que é que você faz para manter os seus amigos perto de você? Eu faço de tudo para eles. Não estou dizendo fazer de tudo materialmente. Estou dizendo o que você faz aqui dentro, emocionalmente, para manter os seus amigos perto de você. Por quê? Você acha que tem alguma coisa errada comigo? Uma perguntinha danada. Não devia ter perguntado isso, né? Você acha que tem alguma coisa errada comigo? Falei, acho sim, eu não devia achar, mas eu acho. Eu que convivo com você, sei. Você não acha que você devia ser um pouco mais dócil para falar, né? Você se diz autêntico e fala tudo que vem na sua cabeça. Desde quando a autenticidade é falar tudo que se pensa? A Joana, numa outra obra, ela diz assim, cuidado com a apresentação da verdade, porque a verdade não pode ser uma água quente que você despeja sobre uma planta tenra, porque é isso que acontece quando a gente chega para falar a nossa verdade do nosso jeito, e para as pessoas, é como se nós pegássemos uma chaleira de água quente, chegasse numa plantinha pequenininha, tenra, e colocasse água quente sobre ela. Nós fazemos isso. Então, a verdade é um processo que nós precisamos administrar. Se eu preciso dizer alguma coisa para alguém, isso que eu vou dizer é muito importante, realmente precisa ser dito, tem muitas maneiras de falar. Tem muitas formas de levar a pessoa a compreender o que eu estou querendo falar. Eu não preciso chegar, fulano, é assim, 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 viu?
Eu estou jogando uma chaleira de água quente sobre o sentimento dos outros. E como a gente só pode cuidar do nosso, temos que tomar cuidado com o outro. Temos que prestar muita atenção. Porque a gente só pode administrar o nosso, não pode administrar o outro. Depois que a gente falou, aí as reações dos outros são imprevisíveis. Depois de uma atitude, não sei o que, né? Por isso que a pessoa fala, eu não devia ter dito aquilo. Por que que eu não contei até 10? Por que que eu não mordi a língua, né? Por que que eu não caí num buraco ou qualquer coisa para não chegar lá para falar aquilo que eu falei? Por que que eu fiz isso? Pois é. A gente não consegue recolher depois, né, as palavras. Por isso, temos que pensar muito, muito mesmo. Mesmo muito ferido, nós não temos o direito de ferir. Mesmo muito magoado, mesmo muito ultrajado, a gente não tem o direito de se revidar. A gente até pode, mas não deve. Porque geralmente, é engraçado isso, né? Você tem razão, mas não fica bem depois de fazer. Uai, se tem razão, por que não fica bem? A pessoa faz alguma coisa, você chega e fala tudo que você pensa para ela. Devia ir embora feliz, não devia? Não devia ir embora assim tranquilo, feliz? De jeito nenhum. Depois que passa aquele frisson, fica uma amargura na alma, fica um mal-estar, fica um peso de consciência, um desespero íntimo. Porque a gente abriu mão do nosso direito de, naquele momento, compreender o outro, aceitar o outro. É porque nós também não somos ainda espíritos perfeitos. Como não somos, nos vemos espelhados na atitude do outro. O que mais dá raiva na gente, quando alguém faz uma coisa muito ruim contra nós, mexe profundamente conosco, é que a pessoa coloca um espelho gigante na frente da gente e mostra quem a gente é. Ó, você é isso, viu? Aí a gente fica irado e quer revidar, quer responder, quer tacar pedra, quebrar aquele espelho. Só que depois que revida, não fica bem. Não fica bem, porque o fato da gente fazer o que quer não é garantia de felicidade, né? Não é garantia. Se nós fôssemos perfeitos, poderia, mas aí a gente não faria isso. Lembra do episódio da mulher equivocada, que ela ia ser apedrejada? Jesus tinha toda a condição de julgá-la. Ele tinha. Para as condições da terra, Jesus é um espírito perfeito. Ele poderia. E ela pergunta, o senhor não vai me condenar? Ele fala, não te condeno. Levanta, vai em paz, procure não pecar mais. Ele aconselha ela, né? Que é o que nós podemos fazer quando ultrajados ou quando experimentando frissons no nosso relacionamento, recuar, nunca avançar para a linha de batalha, recuar sempre. A Joana fala que a melhor estratégia para uma boa luta é justamente recuar. Não existe boa luta. Toda luta é negativa. Eu estou lutando para ser melhor. Está errado. Então você está fazendo o quê? Travando uma guerra contra você mesmo? Né? A pessoa que trava uma guerra íntima, se acusando, está vendo? Aí, eu não presto, não valho nada. Aí, não mudo, não consigo. Quem trava uma guerra contra si mesmo não vai sair vitorioso nunca. A Joana diz que os obstáculos morais, eles são verdadeiras montanhas. É intransponível, você não consegue transpor um obstáculo moral seu. Você precisa recuar, arregimentar forças e contornar aquele obstáculo. Aceite a sua imperfeição e prossiga com ela, mudando. Aí a atitude sim, controlar a atitude. Se eu sei que eu sou uma pessoa explosiva, nervosa, o que eu tenho que fazer? Contar até 40 mil para não explodir. Entendeu? Percebendo que foi contrariado, recua e abre mão do direito de revidar, abre mão do direito de responder. Quantas vezes uma boa conversa depois da hora que passou o problema é muito mais salutar e profícuo do que na hora que o problema acontece. Que é a hora que a gente fala o que não deve, responde o que não pode e depois fica amargurado. Mas você não tinha razão? Eu não tinha razão? Tinha. Ué, por que está amargurado? Se tinha razão. Porque ferir os outros com ou sem razão não é bom. Dizer coisas deselegantes aos outros com ou sem razão não é bom. Jesus coloca no Evangelho, aquele que desserraca o seu irmão, né, será condenado ao fogo do inferno. Quer dizer, o inferno não existe. Ele fala do inferno íntimo. Quem xinga, quem diz impropérios, quem desrespeita, quem acha que porque tem razão pode falar o que pensa, vive num inferno. Porque disse o quê? Palavra deselegante ao seu irmão. Fica condenado ao quê? A um inferno
íntimo. E a gente percebe isso. O fato de a gente dizer o que a gente quer não deixa a gente melhor. Deixa? Não deixa. Se vocês perceberem, não deixa. A gente fala, responde, faz birra, faz picuinha, né? Eu vou fazer o fulano atrasar, ele vai ver. Eu não passo lá, não pego ele e tal, passo, vou embora, largo ele para trás, o coitado se estrepa todo, né? Quando não chega antes da gente no lugar, né? Dá um jeito, chega lá antes. A gente fura o pneu e não consegue chegar e acontece alguma coisa, ainda chegou antes de mim, né? Só que o fato de eu ter feito uma picuinha, de eu ter ido à desforra, de eu ter me vingado, né? Porque tem vingança que a pessoa nunca vai saber que foi você. Você pode fazer alguma coisa e deixar ela numa situação bem desconfortável, só para ver ela sofrer e ela não vai perceber que foi você. Mas isso não vai tornar a gente melhor. Que é o que ela coloca aqui, a Joana coloca, que são o quê? São as nossas doenças, as nossas enfermidades que aparecem na hora da convivência. Essa enfermidade não traz benefício. Então, antes de ter razão em qualquer contenda que seja, em qualquer campo do nosso relacionamento, vamos primar pela nossa paz. O que eu preciso fazer para ter paz, em vez de ter razão? O que é melhor? Ter razão ou ter paz? Ter paz. Porque guardar amargura, guardar ressentimento, guardar mágoa, é como colocar um ácido na nossa natureza que fique pingando constantemente ali dentro da gente. Isso causa doenças. Com o tempo a gente vai ficar o quê? Com razão e doente. A gente começa a adoecer, começa a ter problemas, começa a abrir o psiquismo e começa a fazer o quê? Atrair, como nós vimos nas aulas passadas, atrair campos de perturbação espiritual por conta dessas aberturas que nós criamos no nosso emocional. Começamos a sentir o assédio dos espíritos inferiores, começamos a receber as cargas negativas que vêm das pessoas e começam a entrar na nossa natureza, deixando lixo, sujidades. Mas porque nós estamos naquela sintonia. A nossa doença fez o quê? Nos expôs. Uma pessoa que está com a sua imunidade baixa, o que acontece? Está propensa a doenças. Alguma doença, principalmente viral, bacteriana, pode instalar nela. Se a imunidade está baixa, conosco não é diferente no nosso mundo moral. Se nós estamos moralmente em baixa, nós estamos propensos a que se instale uma série de enfermidades espirituais. Dentre elas, a obsessão. Então, qual é o remédio que a doutrina espírita oferece como tratamento eficaz para esses estados de almas alterados nossos? Que é as doenças emocionais, aquelas que atrapalham, que faz a gente querer ser como a gente quer e impondo azedume no nosso relacionamento. É a tolerância, a paciência, a compreensão, o perdão. São frascos que ficam na prateleira da nossa vida, esperando que a gente use. Nós ficamos parados olhando para o remédio, né? Não vai fazer efeito. Não vai ter efeito. Então a Joana coloca como ponto de reflexão isso, né? Enquanto a gente não se tornar lúcido, né? A gente não adquirir um nível de consciência lúcida. O que é consciência lúcida? Consciência de nós mesmos. Qual a consciência que eu tenho de mim? O que eu penso a meu respeito? O que eu quero para a minha vida? Se você perguntar isso para a maioria da humanidade, ninguém sabe responder, porque as pessoas vivem no automatismo, passando um dia pelo outro. É só trabalho, é isso, é aquilo, compromissos mais ou menos já estabelecidos, agendados, né? A gente vai cumprindo uma agenda e vai embora, vai caminhando, e não percebe à volta como nós estamos convivendo, né? E é muito importante observar como nós estamos convivendo. Aí está o fator primordial. É o ponto principal do nosso processo existencial, é convivência, é o que nós estamos vivendo com as pessoas. Só isso vai ser importante. Nós estávamos falando sobre a questão das pessoas ambiciosas, né? Que só pensam no dinheiro. E o ser humano, inclusive a família, as pessoas vêm sempre em segundo plano. A pessoa só quer saber do dinheiro. Aí a benfeitora uma vez nos disse uma frase, a seguinte: se você quer controlar o seu dinheiro, então você já tem o que precisa. Controle o que você tem. Administre as coisas que você tem, porque você já tem o que você precisa. Se você quiser controlar o dinheiro. Se você quiser que o dinheiro te controle, então arrume bastante dinheiro. Procure realmente juntar muito dinheiro, e vai virar escravo dele. E não vai ter mais a sua vida
Você não vai ter mais a sua vida. Você vai viver para o seu dinheiro. Vai viver para não perder esse dinheiro. Vai viver para fazer render esse dinheiro. Vai viver para não gastar esse dinheiro, para ficar vigiando ele, para não perdê-lo. E vai ser escravo do seu dinheiro. Mas se você quiser controlar o seu dinheiro, então você já tem o que precisa. Já tem. É só controlar, administrar a própria vida. O que nós já temos. E trabalhando e nos esforçando, cada um de nós vai ter ao longo do tempo o que precisa. Claro que se ficar com os braços cruzados não vai cair nada do céu, né? Não vai cair notas de dinheiro do céu e nem dinheiro da em árvore, não tem jeito. Mas a gente pode viver com o que a gente tem tranquilamente, administrando o nosso recurso material, desde que a gente queira apenas administrar o dinheiro e não deixar que o dinheiro nos administre. Porque o ambicioso, ele quer muito dinheiro, ninguém sabe para quê. Porque geralmente aquele que tem muito, pouco utiliza o seu dinheiro. E vive desesperado, com medo de perder cada centavo que perde, é uma morte. É como se a pessoa morresse um pouco junto com aquele recurso. E aí ela deixa o quê? De viver. Não percebe a família, não percebe os amigos, não percebe os irmãos, não consegue ir à esquina tomar um lanche com ninguém, comer alguma coisa. Porque, imagina, estão os olhos da cara, as coisas estão muito caras. Mas, meu filho, o que representa esse dinheiro que você vai gastar com um lanche com um amigo perto da fortuna que você tem? E o tesouro que é a amizade que você tem pela pessoa? Não significa nada? O que significa a pessoa na sua vida? É mais importante o seu dinheiro ou ela? É mais importante o recurso que você vai gastar com alguém ou a pessoa em si? Né? Existem pessoas que se amarguraram tanto, que se tornaram tão amargas e que durante toda a vida só exigiram e que têm fortunas, que não encontram ninguém para ir à esquina tomar um sorvete com ele. Ninguém quer, ninguém vai. Mas eu pago para você ir comigo. Eu não vou pagar só o sorvete, eu pago quanto você quer para ir comigo à esquina tomar um sorvete. Não vou nem por todo o seu dinheiro, a pessoa fala. Há muito tempo atrás passou uma novela que tinha um comendador que é desse jeito. Ele chegou para o empregado dele, para o serviçal, e falou assim: quanto você quer para sair comigo hoje para comer alguma coisa para a gente jantar? Porque fazia um século e todo mundo se afastou dele. Quanto você quer para ir? O cara falou assim: por dinheiro nenhum eu vou com o senhor para o lugar. Uai, você trabalha para mim por quê? Por causa do seu dinheiro. Uai, não era o dinheiro? Então tá bom. Ele podia dizer o quê? Não foi a vida toda, ele valorizou o dinheiro? Tudo que ele tinha não foi comprado, inclusive as pessoas? Então, o empregado, e por que você está trabalhando para mim? Por causa do seu dinheiro. Mas não vou a lugar nenhum com o senhor, nem por todo o dinheiro do mundo. Já pensou? Os pesos, né? Como nós colocamos as coisas na vida? Então, cuidado com a ambição, porque a ambição é uma das doenças da personalidade, uma das doenças emocionais que impede a boa convivência entre nós. Porque o ambicioso, ele não tem outro foco senão juntar as coisas. Ah, eu preciso garantir o meu futuro. Que futuro? Nós já estamos vivendo no futuro, que é o presente. Ninguém tem futuro. Jesus disse: só tendes o dia de hoje. Nós não temos amanhã. Lembra da parábola daquele que juntou, encheu os celeiros, né? Falou: agora goza minha alma, fique à vontade. Aí a parábola encerra dizendo assim: para quem é o que você juntou? Ainda hoje te será pedido a tua alma. Ou seja, nós não temos nada, a gente não tem nada. A gente só tem o que dá, não é o que junta. Entendeu? A gente só tem o que dá, não é o que junta. O que a gente junta, né? O que nós conseguimos juntar, pouco interessa. É tudo coisa do lado de cá. Né? Claro que ninguém vai viver por aí mendicando e nem abrir mão do seu conforto, da sua vida, das suas coisas. Não estamos falando disso. Estamos falando de um sentimento. Um sentimento chamado ambição, que envolvido no relacionamento humano traz o quê? Desconfortos muito grandes. Porque o ambicioso, ele não é só ambicioso por causa da questão do dinheiro. É uma pessoa focada em si mesmo. Só nos seus interesses, na sua vaidade, naquilo que é dele. Tudo que é dele é mais importante, a minha vida é mais importante, minhas coisas, meus interesses, tudo é mais importante, não é só o dinheiro. Pode ser que a gente não se enquadre nesse que está na questão do dinheiro, mas podemos nos enquadrar naqueles que só quer juntar, que só quer angariar coisas e também ter os focos e as atenções todas voltadas para ele, mas nunca dá nada. Nunca está disponível, nunca tem nada para doar de si mesmo.
Não disse Jesus, diante do gasofilácio? Um monte de gente jogava um monte de dinheiro. Aí chegou a viúva e jogou a única moedinha que ela tinha. Aí Jesus falou, ela deu mais do que todo mundo. Porque muito mais, porque ela sabia que aquelas 2 moedas não tinham valor nenhum. O que se ia comprar com aquilo? Mas nas moedas estavam o quê? A doação dela. Ela estava se doando. O gesto, o sentimento, o importar-se com o outro. Se nós, na humanidade toda, nos importássemos um pouco mais uns com os outros, não haveria solidão, não haveria fome, não haveria tristeza. A maioria das doenças desapareceriam porque 90% delas têm raiz o quê? Nos distúrbios emocionais da criatura humana. Elas nascem dos nossos distúrbios emocionais. A maioria das doenças fragilizam a gente e expõem a gente a enfermidades físicas de longo curso, porque estamos enfermiços moralmente falando. Considerando que o interrelacionamento pessoal é uma arte de dissimular sentimentos, essa pessoa aqui em cima, que ela está falando, afivela a máscara correspondente a cada momento, variando-a conforme as circunstâncias, ocasiões e pessoas com as quais se comunica. Então a pessoa, como ela não consegue ser como ela deveria ser, ela cria o quê? Uma série de máscaras, uma para cada convivência. Se eu estou num grupo, eu uso uma máscara. Se eu estou no outro, uso outra. Se eu estou no outro, uso outra. Porque para mim não é importante o interrelacionamento, não é importante a relação. O importante é eu deixar uma boa impressão para que eu possa usufruir de alguma vantagem quando eu precisar dela. Isso é importante, né? Se eu preciso, vai que eu preciso de um emprego, se eu tiver uma boa impressão, né, se eu deixei uma boa impressão para as pessoas, a hora que eu bater na porta, a hora que eu pedir a alguém, rapidamente vão me ajudar. Não é porque é importante se relacionar, não é porque a minha família é importante, porque os meus amigos são importantes, porque os meus companheiros de trabalho são importantes, não é por isso que eu os trato bem. Eu os trato bem porque eu tenho interesses. No fundo, eu penso coisas horríveis a respeito deles, porque sou doente. A minha personalidade doentia me faz enxergar sempre o quê? O lado pior de todo mundo, o lado ruim das pessoas. Aquele lado pior, ruim que você está enxergando no teu filho, é só uma faceta da personalidade dele. Não, ele não é aquilo. Teu filho é muito mais do que isso, teu esposo, tua esposa, teus amigos. Por que a gente foca no lado pior? Porque é o espelho de quem somos. Quando vos tornardes como uma criança, entrareis no reino dos céus. E aquele que não se tornar como uma criança, não se assemelhar a uma criança, não entrará no reino dos céus. Ou seja, se assemelhar à ingenuidade, à singeleza, à desnecessidade de julgar para conviver. Não precisamos julgar ninguém para conviver, a gente pode conviver com as pessoas como elas são. Não precisa julgar. Precisa não colocar a pessoa num tribunal ou num aparelho de raio-x moral para verificarmos que moral aquela pessoa tem. Vamos ver se ela tem uma moral compatível com aquilo que eu aceito. Mas eu sou uma pessoa aceitável também? Quando se fizesse um raio-x da minha moral, eu seria uma pessoa conveniente para conviver com os outros? Porque a gente sempre se acha melhor do que todo mundo, né? Mas passando a gente num raio-x moral, o que se poderia obter de mim? Será que por ser tão exigente assim, não sou eu mesquinho, orgulhoso, vaidoso, prepotente? Não sou? Eu que me acho tão, né? Nos dois sentidos. Nos dois sentidos. Então, não seria de fazer essa análise? Não. Quem não se assemelhar a uma criança, não entrará no reino dos céus. Que céus? Não existe um céu, gente. Vocês estão esperando morrer para encontrar o céu? Vai se decepcionar quando chegar do outro lado. Não tem céu nenhum do outro lado. Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. Você quer ir para o céu? Ou seja, quer viver em paz? Quer viver feliz? Isso é o céu. Então, assemelhe-se à criança. Tenha singeleza, tenha doçura, não julgue, perdoe, tenha paciência, tenha compreensão, tenha doçura. Traga as pessoas para perto do teu coração, independente do que elas sejam, do que elas fazem, das suas opções, dos seus sentimentos, independente de qualquer coisa. Até mesmo dos sentimentos dela contra nós, não tem importância. Isso não importa. Isso não vai fazer a gente nem melhor nem pior. Quem não se assemelhar a uma criança, não vai para o reino dos céus, ou seja, não vai para um ambiente íntimo
de felicidade, de ternura e de paz. Se você desencarnar no céu aqui fora, aqui no mundo das formas, vai encontrar um céu do outro lado. Por quê? Porque vai sintonizar com tudo de bom que tiver no mundo espiritual. Mas se desencarnar com o inferno dentro de si mesmo, não aguarde céu do outro lado, não. Eu estou sofrendo tanto nessa vida, eu espero que Deus me reserve o céu do outro lado. Vai continuar sofrendo do lado de lá também. Não vai mudar a coisa. Porque cada um vai para a sintonia que criou. Mas eu tenho algumas doenças. Opa, doença não é sofrimento. Doença não é sofrimento. O Chico dizia isso. O meu corpo não vai nada bem. E ele disse, mas eu vou muito bem. Perguntaram uma vez para o Chico, como é que você está? Olha, o meu corpo não está lá grande coisa, mas eu estou muito bem. Então, ou seja, quem é que vai para o mundo espiritual? O corpo ou você? Sou eu. Eu que vou para lá. Então eu tenho que estar muito bem. O meu corpo pode ser que não esteja muito bem. Pode ser que eu experimente algum desconforto, alguma dificuldade, mas eu preciso estar bem. Para eu desencarnar no reino dos céus, ou seja, desencarnar no céu. Ontem líamos no livro Ação e Reação, um homem que estava socorrido dentro, socorrido lá dentro de um posto de socorro do mundo espiritual, um lugar maravilhoso, cheio de almas devotadas, e ele preso no tempo, blasfemando contra os filhos que ficaram aqui, que estavam gastando o dinheiro dele, que os filhos que só tinham um pensamento ruim para ele, né? O outro pensando outra coisa, todo mundo louco, em grades, preso em grades, lá dentro do posto de socorro, dentro de uma grade, como se fosse um prisioneiro. Que estão loucos, perderam o juízo, perderam a razão. Mas perderam por quê? Porque se vincularam ao mundo das formas e só se preocuparam com a vida material e esqueceram, como nós esquecemos que somos espíritos. E tendo como ponto alto da nossa existência a convivência. O que pega na nossa convivência? Avalia, presta atenção. O que hoje pega na convivência da gente? Ali está o ponto fraco da gente, o calcanhar de Aquiles, que precisa ser tratado. Quando nós observamos as pessoas, o que está pegando, né? Como diz os jovens, né? O que está pegando? Qual é o que está desgastando a gente? Opa, ali é o meu ponto fraco, que eu preciso trabalhar. A minha doença está saindo por ali. E eu preciso tratar essa doença, cuidar dela, né? Cuidar dela, através, sobretudo, do aprender a doar-se. Doar-se sem exigir retribuição. Quem doa, recebe. Na oração de São Francisco ele fala muito bem, uma oração lindíssima, né? Atribuída a Francisco de Assis. É dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. Como é que eu posso perdoar-me se eu sou severo com os outros? Tem gente que é tão severo com os outros, quando acontece algum fato onde ele se engana e fica público o seu engano, ele se mata. Conheci uma pessoa que chegou ao limite quando ela cometeu um deslize, onde a sua personalidade seria exposta, onde ela seria realmente, provavelmente, seria alvo de comentários na sociedade, ela se matou. Suicidou-se, deixou uma carta e foi embora. Porque foi sempre severo, julgava, apontava o dedo, né? Pisava. Aí a pessoa vai embora, ela não suporta. A severidade, tanto que Jesus falou, com a mesma medida que julgardes, sereis julgados. A gente pensa que é um tribunal, né? Quando a gente desencarnar, vai encontrar um tribunal. Esse tribunal, então, vai julgar a gente. Engano. É a consciência. O juiz está dentro de mim. Do mesmo jeito que a medida que eu uso para medir os outros é a mesma que eu uso para medir a mim mesmo. Ser severo para com os outros é bom enquanto vai tudo bem com a gente. Quando tem um problema, aí a medida é a mesma. É a hora que a gente declina. Então, a convivência é o ponto alto da nossa existência. Não tem nada mais importante que conviver. Não tem nada mais importante. Tanto que as sociedades do futuro, materialmente falando, elas serão sociedades equilibradas. Não vai ter sempre aquele que tem um pouco mais, é claro, aquele que tiver esforço, que lutar, que trabalhar, que tiver mais empenho, que for mais inteligente, ele vai juntar mais. Mas não vai ter o miserável, aquele que não tem nada. Não vai existir mais aquele que não tem nada. Toda a sociedade terá o suficiente para viver e viver confortavelmente. Porque o mais importante não vai ser a vida material. Vai ser
realmente a vida moral, a vida emocional, a vida afetiva. Vai ser muito acentuado isso no futuro. O homem vai voltar cada vez mais para o ser humano. Cada vez mais. A gente se afastou um do outro, embora convivendo, né? Tem pessoas que convivem 40, 50 anos com alguém, tem filhos com a pessoa, tem netos e não conhece a pessoa com quem convive. E depois, um dia, diante de um fato que acontece, fala assim: eu realmente estou estupefato, eu realmente não te conheço. E não conhece mesmo. Nunca prestou atenção. Você já pensou, você casa com alguém, tem filhos com a pessoa, tem netos, e descobre alguma coisa da pessoa e fala: meu Deus do céu, não te conhecia. Mas não conhecia por quê? Porque a pessoa era diferente? Não. É porque, infelizmente, nós somos atavicamente, ou seja, vem do passado o hábito de focarmos um mundo objetivo, excluindo as pessoas desse mundo objetivo. Inclusive não focando nem a nós mesmos. Nós não nos focamos, por isso que a gente não se modificou ainda. Porque a gente não foca a nossa necessidade espiritual. A gente não olha pra gente, a gente não vê os sentimentos, a gente não avalia o sentimento, a gente não corrige a caminhada, né? Eu já vi gente que ofende os outros e prefere deixar o tempo passar para apagar o fato do que pedir perdão ou pedir desculpa. Ah, deixa, daqui a pouco está tudo bem. E está mesmo. Principalmente mãe, né, e pai. Você ofende e eles aceitam, ficam quietos. E o tempo passa e eles colocam uma pedra em cima mesmo. Se você ofender a sua mãe, se você ofender o seu pai, eles vão colocar uma pedra em cima. O tempo vai passar e... Mas engraçado, o que ficou embaixo da pedra está onde? Está bem guardadinho lá, armazenado. O fato de alguém ter colocado uma pedra sobre, não quer dizer que o negócio ficou resolvido. E se não ficou resolvido, não ficou resolvido em nós também. Magoar os outros, dizer o que a gente pensa, desrespeitar, não faz bem para ninguém. A sequela vai ser o quê? Implementada no meu sentimento. Vai chegar o momento que eu começo a experimentar o desconforto. O desconforto de não respeitar, de não amar, de não fazer o que eu devo para o meu irmão, o meu semelhante. Então, é claro, porque pedir perdão me humilharia. Pedir desculpa faz com que eu tenha que descer do pedestal do meu orgulho e admitir que eu sou falível, que eu sou imperfeito. E isso é perigoso. Não é bom colocar uma pedra em cima das coisas, né? É bom resolver as coisas. Então, tudo bem. Agora, e se o outro não aceitar minhas desculpas? Aí é um problema dele. Quem colocou a pedra sobre foi ele, aí não foi você. Aí não tem problema. Se a outra pessoa não te compreendeu e o teu perdão, teu pedido, a tua desculpa foram sinceras, o problema é dele que colocou uma pedra sobre. O efeito colateral vai vir sobre a vida dele, não sobre a sua. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Ai daquele que diz: eu nunca perdoaria. Ai daquele que diz: eu nunca perdoo. Esse é o que está condenado, não é o que feriu, não. O que feriu pode arrepender-se e pedir desculpa. Você me desculpa, né? Você me desculpa, você tem razão, eu fui grosseiro, fui mal educado, não posso até justificar, não estou bem, estou passando por dificuldade, não justifica, mas não estou bem, então acabei te ofendendo, me desculpe. Aí não colocou pedra em cima. Mas se deixar simplesmente passar, tudo bem. A gente pode até fazer isso. Mas o efeito colateral fica conosco. O efeito fica sobre nós. Não tem jeito, né? Vai ser o quê? Vai ser um azarrogue, né? Uma ferrugem nas engrenagens da nossa alma. Vai chegar um momento em que a gente vai travar. E a gente pode travar numa doença, travar numa depressão, travar numa síndrome do pânico, uma fobia qualquer, travar em panes de memória, esquecimentos, né? E aí a gente vai desligando-se da vida, começa a se desligar para não fazer os enfrentamentos. Acostumando-se à aparência, desloca-se da realidade, passando a viver inseguro nas armadilhas que prepara com o objetivo de não se permitir identificar. Então a pessoa, ela cria essas máscaras para viver como ela deseja, nos vários âmbitos em que lhe é conveniente, só que isso lhe faz mal, né? Porque traz insegurança para a pessoa mesmo. Ninguém é seguro por representar, né?
O ator, ele gosta de ir no palco representar lá, fazer a novela, fazer o teatro, mas na vida prática, quantas vezes a gente conversa, eu já tive a oportunidade de conversar com um ator, que tinha acabado de fazer uma peça de teatro, e a gente saiu para comer com um grupo, e ele falou, não sei quem começou a perguntar da peça, ele falou assim, olha, dá pra gente esquecer um pouco a peça? Vamos conversar da nossa vida? Vamos conversar das nossas coisas? A pessoa não gostou não, de ficar conversando sobre a peça. Porque toda pessoa consciente não gosta de representar o tempo todo. Não faz bem. Então, quando essa representação é contínua, a pessoa elege isso como um modo vivente, né, um jeito de viver, o que acontece? Ela passa a sentir desconfortos, se sentir insegura. Com o tempo, não sabe mais quem é. Aí vem os transtornos neuróticos, as neuroses, né? A pessoa começa a manifestar manias. Né? Manias disso, mania daquilo outro, mania disso, né? Então a pessoa começa a despertar estados fóbicos também, porque começa a se sentir inseguro. A pessoa vai se descaracterizando, vai se personificando, por quê? Representa tanto que depois tem medo de conviver com o ser real, que é conviver consigo mesmo. Muito mais desconfortável é esse estado de alma do que eu ter ferido alguém, ter ido lá pedido desculpa e depois ficar remoendo, ficar curtindo um pouquinho de mal-estar por ter ferido a pessoa. É muito melhor esse estado, né, e depois reconhecer e ir lá pedir desculpa do que ficar representando. Do que representar, traz insegurança, né? Traz lacunas psicológicas. Aí quando a pessoa precisa viver intensamente a vida real, ela quer fugir, não pode. Por exemplo, o desencarne de um ente querido. A pessoa que representa muito diante do desencarne de um ente querido, ela não sabe o que faz. Há dois caminhos. A pessoa pode enlouquecer por não ter um caminho na sua própria mente para lidar com as coisas objetivas e reais. A morte é um fato real. Aliás, o mais real do que nós podemos imaginar, né? A gente vai desencarnar, não tem alternativa. Então, um processo psicológico bastante interessante, porque a pessoa, ela não conseguindo lidar, vivendo sempre de representação, ela não tem estrutura para viver com a realidade, com as coisas reais. Então, diante da morte, ela pode ter dois caminhos. Ou ela enlouquece, ou ela entra num poço profundo de amarguras, mergulhando numa depressão descontrolada, num quadro patológico, profundamente amargurado e que de difícil solução. De difícil solução. Conheço uma senhora que depois da perda do filho, ela se tornou um zumbi. Você vê, ela se move de um lugar para o outro na casa, completamente dopada de medicação. Se alguém fala sobre o filho, porque ninguém fala nada perto dela, porque percebe que o quadro é esse, né? Mas quando fala, ela fala sem emoção. Não existe emoções, ela está totalmente dopada, totalmente anestesiada nas medicações, com as medicações que ela toma. Então essa representação, ela não é boa, né? Não é boa. É importante que a gente aprenda a conviver de maneira transparente com todo mundo, né? Sem fugir, para que essas máscaras não atrapalhem a gente, né? Porque a pessoa se acostuma com a aparência. É como um mentiroso, que não consegue falar a verdade nem quando a verdade é verdade, exatamente. Nem quando a verdade é verdade, ou seja, nem quando é um fato que todo mundo conhece. Ele aumenta um ponto, entendeu? Ah, mas aconteceu tal coisa, não, mas eu estava lá, eu vi, não, mas você não viu que lá do lado tinha um... Entendeu? Então ele tem que acrescentar alguma coisa. Mas eu vi, eu estava lá, não vi nada disso. Não, mas tinha sim, do seu lado esquerdo, lá no canto, tinha o negócio. Mas não tinha. Pois é. Você não percebeu. É. Você que não percebeu, né? Quer dizer, ele que não está percebendo a ilusão que está. É como um mentiroso, a pessoa se acostuma. Quem conta um ponto, aumenta um ponto. Então não tem jeito, vai se aumentando os pontinhos do conto, né? Ninguém conta como foi o fato realmente, porque o teu jeito de contar tem que ser o melhor do que todo mundo. Você tem que criar alguma coisa para aquilo que você falar ser impactante, né? Isso é desvio da realidade. Ah, mas falar a coisa do jeito que ela é não tem graça nenhuma. Né? Fulano ia passando ali, ó, e tropeçou, caiu, machucou o joelho.
Ah, mas falar isso, né? Todo mundo sabe isso aí, eu vou ter que contar um jeito, né? Fulano ia ali, olha, mas o chão estava não sei o quê, olha, porque não sei, o povo, mas você viu também o tamanho da pedra que tinha no caminho? Então até eu quebraria a perna e vai dramatizando, né? Ou seja, o que eu estou falando tem que ser melhor do que os outros contaram, do que o fato em si. Porque está acostumado a representar, está acostumado com a aparência, está acostumado com as máscaras. E isso na convivência é terrível. Porque quando o espírito precisa fazer um enfrentamento, ele está alienado da realidade. Aí aquilo pode realmente trazer desconfortos muito grandes para a gente. Muito grandes mesmo. Né? Embora os pais e as mães vejam sempre o lado melhor do seu filho, é importante observar quando alguém chega na sua casa e diz assim, olha, o seu filho está andando com o pessoal que usa droga. Acha, meu filho? Imagina. É melhor considerar. Não é? Então a gente cria uma aparência de que os nossos filhos são os filhos perfeitos, os melhores do mundo. E não admitimos muitas vezes a realidade deles, que são realidades às vezes dolorosas, que estão ali na nossa vista, porque está acostumado a representar. Então viver com a realidade é difícil. Né? Tem gente que fala, a realidade é muito dura. A realidade é a realidade. Ela não é dura e nem mole. Ela não é macia e nem áspera. A realidade é a realidade. A vida é a vida. Ela não é boa nem má. É a nossa experiência, é a nossa oportunidade. É a melhor oportunidade que nós já tivemos em séculos. É essa vida que nós estamos tendo agora. O Emmanuel fala que a dádiva da vida é um bem precioso que o céu nos confia. Precioso. Então, nós temos que cuidar bem dessa vida, de maneira que essa vida seja apropriada para nós, vivenciando ela com tranquilidade, com harmonia, com afetividade, principalmente nos desconectando da necessidade de qualquer coisa que venha dos outros, para a gente não precisar representar, para a gente não precisar ser agradável, não é querer agradar ninguém, esse é o problema. Então quem quer agradar os outros, quer por quê? Quer porque quer um retorno. Ser agradável é ser dócil, consciencioso, probo, humilde, doce, afável. Aí você já, o que você tem de agradável para transmitir, já está transmitindo com o teu jeito de ser. Não precisa, né, agradar os outros para ser agradável, não é isso. Agora, uma pessoa agradável, todas as suas ações são o quê? Agradáveis. Aí você não precisa agradar ninguém, porque o teu jeito de ser é sempre uma forma agradável de ser. Mas a gente precisa se tornar agradável, não simplesmente agradar os outros, porque a gente precisa de um retorno. Porque isso é uma máscara. Né? Então eu preciso me tornar dócil, não parecer dócil. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, não bastam que dos lábios gotejem leite e mel, sem que o coração tenha nada a ver com isso. Não basta. Deus não aceita um esboço imperfeito de virtude, está lá também. Não adianta eu simular a virtude, muito menos ter palavras meladas, doces, e não ser dócil. Eu preciso me tornar dócil. Ah, mas eu não sou. Trabalhe para ser. Mas não é falsidade? Falsidade é você agradar os outros para requerer alguma coisa em troca. Agora, lutar para conter a grosseria, para conter o azedume, para conter aquele jeito duro da gente de ser, isso não é ser hipócrita, porque eu quero ser assim. Eu estou lutando contra mim mesmo para ser assim. Eu tenho vontade de responder, mas não vou responder, não é porque eu não quero que a pessoa tenha uma má impressão minha, é porque eu entendi que eu não devo ofender ninguém. Essa é a diferença. Não querer ofender os outros para os outros terem uma boa impressão da gente, isso é máscara. Não ofender os outros, embora queira ofender, mas não ofender, porque entende que isso é o melhor, eu preciso ser assim, aí isso não é máscara. Isso é luta para ser melhor. É um trabalho que nós estamos fazendo para ser melhor. Entendeu? Ah, mas como é que eu vou fazer isso se eu não sou assim? É óbvio que a gente não é assim. Ninguém é. Nós estamos trabalhando para ser. Agora precisa ter essa consciência. O que eu quero? Mostrar para os outros que eu sou, ou, embora tendo um sentimento contrário, tratar os outros bem porque eu compreendi que é bom. Esse é o sentimento que muda a gente. Isso muda a gente. Então eu estou me contendo. Ou seja, ai que vontade de responder.
mas eu não vou responder porque isso é falta de educação e eu preciso aprender a ter educação. Eu preciso aprender a respeitar as pessoas, então eu não vou responder. Então é uma consciência que eu tenho, que eu quero. É o que ela chama aqui no início de consciência lúcida. Ter consciência de quem se é. Consciência de quem somos. Então eu não estou sendo agradável porque eu quero agradar os outros. Estou sendo agradável porque eu compreendi que isso é o melhor. Que eu tenho que fazer isso. Porque eu não posso, eu não devo ser deselegante com ninguém, eu não devo ferir ninguém, eu não devo destratar ninguém. Essa é a diferença entre a máscara e a luta, o esforço para ser melhor. Quem é o verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão? Kardec diz no Evangelho, segundo o Espiritismo, que é aquele que faz grandes esforços para domar as suas más tendências. Mas não é um esforcinho qualquer. Ele fala lá, grandes, né? Então, quando nós lutamos com todas as forças fazendo, né, para sermos melhores, então, aí nós não somos hipócritas, aí nós não estamos usando máscara. Então a pessoa fala assim, eu me sinto tão falso, porque tem uma hora que eu tenho vontade de falar um monte de coisa para as pessoas, eu não falo, eu seguro, me mordo, mas não falo. É só você avaliar o porquê. Você não está fazendo isso porque você precisa da pessoa? E se você magoar ela, depois você vai ter consequência? Ela pode te rechaçar, ela pode te mandar embora, ela pode fazer isso, pode fazer aquilo, é por isso que você está fazendo? Então está usando máscara. Agora, eu não estou fazendo isso porque eu não posso ofender os outros. Eu tenho vontade sim, eu tenho vontade de xingar, eu tenho vontade de brigar, eu tenho vontade de falar um monte de coisa, mas eu não posso fazer isso, isso está errado. Isso está errado. Então eu criei uma consciência lúcida a respeito de mim mesmo. Não estou fazendo porque entendi que está errado. E isso é verdade. E isso faz bem. Isso não é hipocrisia. Já ouvi muita gente dizer, isso é hipocrisia. Eu falei, não, isso não é hipocrisia. Ter consciência de quem se é, não é hipocrisia. A hipocrisia é a gente criar uma máscara para tratar os outros bem, porque isso é conveniente, entendeu? Imagina se eu vou xingar meu chefe, ele me manda embora, né? Ai, que vontade de fazer picadinho dele. Colocar uns quiabos, um jiló, né? Botar ele tudo picadinho no meio e dar para um leão, dar para alguma coisa. Isso é a vontade que eu tenho, mas, oi chefinho, né? O senhor é maravilhoso, nossa, seu cabelo hoje está muito bonito, né? Sua roupa, tomara que pegue fogo, né? Intimamente. Isso, entendeu? Eu estou tratando ele bem por quê? Porque me é conveniente, isso é máscara. Ai, que vontade de fazer picadinho com o jiló do meu chefe. Gente, mas isso é uma coisa muito feia. Nossa, que sentimento ruim, eu preciso trabalhar isso. Isso não é bom. Eu preciso ser melhor. Onde já se viu querer matar os outros, picar os outros? Isso é horrível, eu não posso fazer isso. Isso é contenção, isso é esforço para ser melhor. Isso vale, isso é válido. Vai chegar um dia que a gente vai olhar para ele com a grosseria dele e vai falar, coitado, vai ter pena. Esse vai ser o bom momento, a hora que a gente chegar no momento de olhar para ele, sentir piedade dele pelo que ele é, pelo que ele faz, pelas coisas que as pessoas fazem, a gente sentir piedade delas. Uma vez um menino da mocidade me perguntou isso, eu já falei isso para vocês, repito. Como é que eu sei se eu estou perdoando, quando eu perdoo alguém, se a gente pode se encher de máscaras para ir dizer que perdoou e não perdoou coisa nenhuma? Aí a benfeitora que estava conosco, ela nos acudiu dizendo assim, quando você for às lágrimas de compaixão e piedade daquele que te feriu, pelo mal que ele fez a ele mesmo, aí você está perdoando. Porque geralmente nós vamos às lágrimas de mágoa, de ressentimento e de raiva do outro, porque ele nos feriu. Mas se essas lágrimas forem de compaixão, de piedade do outro, porque por conta do mal que ele mesmo se fez, então isso é perdão. Aí a gente está perdoando. Falei, senhora, estamos longe ainda de chegar nesse sentimento, mas temos que fazer esforço, né? Então você não vai querer picar o seu chefe porque ele é conveniente não picar ele em pedacinho, mas é porque você ficou com pena dele. Olhou para ele e falou assim, nossa, deve ser triste ser assim, né? Ser duro desse jeito, ser amargo, né? Ofender uma pessoa que não consegue respeitar os seus superiores. Deve ser triste ser assim. São pessoas amargas, são pessoas que têm uma natureza doente, profundamente doente, que ao invés de ter raiva, a gente tem que ter piedade, misericórdia. Claro, pôr limites, sim. Se é um subalterno, você tem que impor limites, senão o trabalho não flui. Há coisas que você tem que falar, meu filho, é assim, para aí, fica lá, tal. Mas o contrário é desenvolver um sentimento ruim contra a pessoa. Isso é o ruim. Colocar a pessoa no lugar dela é bom. Falou, meu filho,
Respeita porque eu sou seu chefe, eu sou seu superior aqui, nós precisamos manter a ordem daqui do negócio, senão a coisa degringola, vai desmoronar tudo. Mas daí para desenvolver um sentimento ruim contra ele, aí é uma distância daqui na lua, né? Eu não preciso desenvolver um sentimento ruim contra a pessoa. É teu filho. Uma coisa é você corrigi-lo, impor limites, dizer pode, não pode, faz, não faz. Outra coisa é ficar com raiva dele. Desenvolver um sentimento ruim contra ele. Contra a esposa, contra o marido, contra os amigos, contra os irmãos, contra os companheiros de trabalho, seja onde for. Há uma diferença muito grande. Entender que uma pessoa que te fechou no trânsito, que não respeitou um sinal, é uma pessoa que não tem educação. Ele tem falta de educação. Outra coisa é ter raiva dele. Tomara que trombe lá na frente, que o carro dele pegue fogo, que ele só fique carbonizado, tá bom. Só isso aí, tá bom. Não precisa mais nada. Que ele, o carro dele, um caminhão passa em cima, pronto, o trem. Só isso tá bom. Bobeira. Precisa dizer, né? Agora, olhar para ele e falar assim, nossa, mas é um mal educado mesmo, né? Poxa vida. Que Deus o acompanhe. Tomara que ele não se arrebente por aí, né? Porque eu consegui escapar dele, mas pode ser que em outro momento ele não consiga, né? Por ser uma pessoa mal educada, precisa de proteção. O grosseiro, o mal educado, a pessoa dura, essa pessoa precisa de muito mais proteção que a gente. Então tem que orar por ele pedindo proteção para ele não se arrebentar na vida, né? A pessoa que não respeita o emprego, o trabalho que tem, fazendo tudo errado, sendo grosseiro, sendo isso, fala, né, orar pela pessoa, fala, meu Deus, que ele se conscientize, para ele não ficar por aí à deriva, sem um trabalho, sem um salário, ao invés de ter raiva das pessoas, né? A gente querer punir as pessoas. Por que a gente tem vontade de punir os outros? Porque a gente vive se punindo. Por isso que a gente quer punir os outros. Porque vive se punindo, vive se machucando, vive se cobrando, não tem uma existência suave, doce, né? Então a gente quer para os outros a mesma coisa que quer para a gente mesmo. Jesus não falou, faça para o teu semelhante o que desejas para você mesmo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Como nós não nos amamos, nós também não conseguimos amar ninguém. E queremos o pior para os outros. Queremos que eles se estrepem todo, né? No mínimo carbonizado, já tá bom. Entendeu? É isso aí que a gente quer. Porque esse é o pensamento que, na verdade, nós temos com a gente mesmo. Nosso orgulho se exacerba, né? Nosso egoísmo, nossa vaidade. Quem é ele para me fechar? Uai, quem sou eu para não ser fechado? Uai, o que tem? Quem é ele para fazer isso comigo? Uai, quem sou eu para que ele não faça isso comigo? Justamente por não ser quem eu penso que eu sou, é que ele fez isso comigo. Porque se eu fosse um anjo, se eu tivesse as asas da angelitude, eu não ia me importar com o mal que ele estava me fazendo. Ao contrário, como os primeiros mártires do cristianismo foram aos circos cantando, enquanto seus algozes precipitavam sobre eles toda a ira, toda a raiva, e eles cantaram, sem sentir ódio e raiva de ninguém. No dia que a gente atingir essa condição, nós também estaremos na direção de encontrar a própria felicidade. Porque a paz que nós procuramos na existência, ela não vem de um processo que seja o jeito agradável que a vida se apresenta para nós. Mas, na verdade, esta paz é uma construção íntima. É um momento de tranquilidade que estabelecemos. É uma trégua que nós nos concedemos nos embates com nossas próprias mazelas e sofrimentos. Para que possamos amar como Jesus nos ensinou, é preciso primeiro tomarmos providências para alterar os conteúdos do azedume e de todo o fel que ainda depositado na taça mais nobre de nossa existência faz-nos sorver o amargor da vida todos os dias. A vida é um campo iluminado. É preciso que observemos essa luz esplendorosa concedida por Deus para que possamos melhorar os nossos sentimentos e assim consigamos conviver com todas as pessoas que Jesus nos concedeu como oportunos companheiros de jornada nessa existência.
Cada compromisso na terra é um bilhete para uma doce viagem que um dia faremos na direção das nossas belas paisagens íntimas, onde o céu que nos prometeu Jesus vai sendo construído, cujos canteiros floridos receberão as plantículas que as sementes da bondade irão aos poucos sendo semeadas. Cada ação benévola é uma semente luminosa que nós semeamos. Perdoa, para que o perdão verdadeiro ilumine as facetas escuras da nossa dureza, da nossa intransigência. Sejamos dóceis, para que a doçura permita o suave trânsito de nossos passos junto àqueles com quem convivemos. Ele, o bom pastor, que pisou em espinhos da ignorância humana na terra, convida-nos: vinde a mim. Se estais aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei, porque a mensagem dele é o alívio que nos liberta dos cárceres que nos cerceiam a felicidade, os cárceres da ignorância. Muito obrigado, Jesus. Estejas conosco, agora e sempre. Graças a Deus.